Vamos lá, pessoal. Continuando a aula de embriologia, né, que eu falei que a gente ia dividir ela em duas, e agora a gente vai falar do endométrio. Só que antes eu quero fazer uma correção aqui, porque eu tinha falado no primeiro vídeo que esta fase aqui pré-ovulatória no ovário era chamada de fase proliferativa, e ela não é, tá? Ela é uma fase folicular, por causa dos folículos, né? Me enganei, tá? A fase proliferativa é aqui, ó, no endométrio, tá bom? Então, vamos lá. Nessa fase aqui agora, né, a mesma coisa, né? A gente tem aqui a menstruação, a gente tem menstruação aqui também, vermelhinho, bonitinho. Então, lembrando que a gente tem um ciclo aqui, a gente está considerando 28 dias, e aqui é o 14º, porque tem a menstruação aqui, certo? Tem a menstruação, não, desculpa, tem a ovulação aqui, tá? E o ciclo, ele inicia e termina na menstruação, tá bom? Então, vamos lá. Nessa fase agora pré-ovulatória, só que agora no endométrio, ela se chama fase proliferativa. Por quê? Por conta desse cara aqui, ó, do estrogênio, que é produzido por quem? Pelas células foliculares. E quanto mais células foliculares tem, mais é a concentração do estrogênio. E que faz o quê? Faz com que essa parede do endométrio aqui, ó, comece a se proliferar, criar vaso sanguíneo, se preparar para a implantação do embrião, certo? Então é só isso que acontece aqui nessa fase, a proliferação do endométrio, tá bom? Por conta de quem? Desse cara aqui, ó, estrogênio. Não tem progesterona na fase pré-ovulatória, só vai ter progesterona depois da ovulação. Então, a gente pode resumir aqui, ó, que na primeira metade do ciclo, a gente tem a presença de quem? Estrogênio e folículo estimulante. Aí a gente vai ter o pico de LH, certo? Para ter a ovulação. E aí a gente tem a segunda fase. Essa segunda fase aqui, quem é o predominante é o progesterona. Ainda tem estrogênio? Sim, só que numa baixa concentração. O responsável mesmo é esse outro cara aqui agora, progesterona, tá? Produzido por quem? Corpo lúteo, tá bom? Que tá, por enquanto, tá super desenvolvido aqui. Então, os níveis de progesterona estão altíssimos. E aí, o que que o progesterona faz? O progesterona vai fazer com que o endométrio que estava bem retinho comece a ficar com esse aspecto tortuoso aqui, ó. Por quê? Porque o embrião tem que entrar aqui. Ele vai fazer o processo que a gente chama de implantação. Ele vai bem aqui no meio. E aí, o que que a progesterona faz também? Faz com que essas glândulas uterinas que tem aqui no meio, aqui, ó, comece a secretar substância. Um monte de substância. Substância, 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 substância. Para quê? Para quando o embrião fecundado, que não é o nosso caso, mas quando o embrião fecundado, quando ele for fazer a implantação, ele receba nutrientes. Então, essa secreção aqui, qual é a finalidade dela? Nutrir o embrião enquanto ele está na fase de implantação. Tá? E aí, o que, que pode acontecer aqui também? O progesterona, ele faz o que? Ele permite essa invasão aqui, né? Ele faz o que também? Ele cria um ambiente imunotolerante. Por que, que é imunotolerante? Porque o embrião, no caso fecundado, tá? Só uma observação aqui. O embrião fecundado, quando ele for implantar aqui, ele pode ser considerado pelo organismo um corpo estranho. E aí células do sistema imunológico resolver vir atacar ele aqui. Tá? Então por isso que a progesterona vai também proporcionar um ambiente imunotolerante. Tá bom? Mas não é o nosso caso, porque no nosso caso não houve a fecundação. Tá? Não houve a fecundação. Então, o que, que vai acontecer? Não havendo a fecundação, progesterona vai produzir aqui. Então, por conta desta secreção aqui, ó, esta fase de cá, da pós-ovulatória, vai se chamar fase secretora, por conta da secreção mesmo, certo? Então, agora um resuminho da segunda fase, a gente tem quem?
pico de LH, certo? No meio, fase lútea no ovário, fase lútea por conta do corpo lúteo, e fase secretora no endométrio, lá no útero, certo? Fase secretora aqui. E aí, quem é que a gente tem aqui como presença marcante aqui nessa segunda fase? O progesterona. O progesterona. A gente tem um aumento de estrogênio bem baixo, tá? Mas o hormônio principal mesmo é o progesterona nessa fase. Porque como ele não tem aqui, ele só aparece nessa aqui, tá bom? Então é isso. Aí, o que acontece? Não houve a fecundação, então lá no útero, lá no ovário, o corpo lúteo começa a se degenerar, lembra? Ficando só uma cicatrizinha aqui, os níveis de progesterona e estrogênio começam a cair. Se começa a cair, a gente tem um processo que chama decidualização. Por quê? Quando os níveis de progesterona estão bem altos, o endométrio com esse aspecto todo tortuoso aqui, ó, ele recebe o nome de decídua. Decídua, certo? Então, como que é o nome da região do endométrio na fase pós-ovulatória? Decídua. Por quê? Porque se não houver a fecundação, ela vai literalmente descer, fazer um processo de decidualização, certo? Então, não teve a fecundação, o corpo lúteo se degenerou, níveis de progesterona e estrogênio estão se reduzindo, chegando a zero. Quando chegar a zero aqui, não é zero literalmente, né? Sempre tem um pouquinho, então vai ter a descamação de novo do endométrio, menstruação e o ciclo começa tudo de novo, certo? Então é isso.